Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Tava pensando sobre isso esses dias, sobre como a gente deixou de tentar coisas novas. E a partir do momento que a gente vai ficando mais adulto, a gente vai tendo mais receio de testar coisas novas ou de simplesmente ser visto tentando. Mas eu acho que isso também parte muito da nossa mania de se comparar com o outro. E por vezes essa comparação ela não é muito justa. Na maioria das vezes ela nunca é justa, na verdade, né? Porque a régua que a gente mede o outro, ela precisa ser diferente da régua que a gente mede nós mesmos. Porque assim, o processo do outro é totalmente diferente do nosso. O outro pode e com certeza passou por situações que a gente não passou e que a gente talvez nunca passe. O mesmo serve para nós. Nós passamos por situações que o outro talvez nunca vai passar. Então, assim, ter isso em mente ajuda nesse aspecto de entender que não é justo a gente se comparar a partir do outro. Na psicologia, a gente tem um carinha chamado Feinstein, esse carinha aqui. E ele vai tratar sobre a comparação social, que basicamente a gente vai julgar as nossas habilidades a partir da observação das habilidades do outro. Ou seja, se eu estou tentando ser boa na escrita, eu vou me comparar com pessoas que já escrevem. Então vai ter sempre essa comparação. E pode ter comparações positivas e comparações negativas. No caso, se comparar com pessoas que escrevem menos que eu ou me comparar com pessoas que escrevem mais que eu. Só que aqui não é tão interessante a gente falar sobre isso agora. Mas assim, entende que a comparação ela não é totalmente individual, mas é algo que está contido na nossa cultura, na nossa sociedade. Tipo, um cara lá não sei quantos anos atrás já estudou sobre essa questão de comparação social. Mas, de novo, não é uma comparação justa por conta de todos os elementos que atravessam a vida do indivíduo. E assim, eu acredito que a comparação ela seja um dos pontos que pode fazer com que a gente deixe de tentar algo novo, porque, poxa, eu quero começar algo, só que eu vejo pessoas que são muito melhores do que eu, então, tipo assim, isso me dá um desânimo e eu acabo não tentando, porque muitas vezes eu sei que eu vou ser ruim, e eu não quero ser ruim. E é interessante também, nesse cenário, o papel das redes sociais, porque é inegável que as redes sociais têm esse efeito sobre a gente, sobre a forma como a gente se porta, como a gente se sente, e sobre tentar algo novo também. Acho que as redes sociais são o principal local pelo qual a gente se compara com os outros. E outro ponto também ainda sobre as redes sociais é que com essa questão de todos esses vídeos curtos, dopamina imediata, a gente acaba por perder a nossa capacidade de fazer coisas a longo prazo. Por exemplo, a gente quer muito o imediatismo, respostas imediatas, resultados imediatos em um curto período de tempo. E a vida não funciona assim. Coisas difíceis requerem tempo e dedicação. Então, assim, eu quero ser boa na escrita, só que eu sei que eu preciso dedicar tempo todos os dias para aquilo. Eu não vou escrever um artigo científico super estruturado semana que vem, sendo que eu comecei a estudar sobre escrita acadêmica hoje, entende? Então, assim, esses aspectos muito imediatistas também podem dificultar a nossa capacidade de tentar algo por muito tempo. Mas sabe por que a gente deveria tentar coisas novas e ser ruim naquilo que a gente decidiu fazer? Porque assim, na verdade a gente tem muita coisa a ganhar, a gente estimula a nossa criatividade, a gente estimula a nossa resiliência, porque uma vez que a gente se propõe a fazer algo,
a gente vai tentar ao máximo dar o nosso melhor naquilo. Porque assim, é muito fácil desistir quando a gente não tá indo tão bem. É muito fácil a gente desistir quando a gente não tem um resultado imediato. Então assim, fazer algo novo é entender que a gente vai ser ruim naquilo. Não tem como não ser ruim. A gente vai ser ruim. Então só depende de nós fazer o segundo passo, que é continuar tentando melhorar. Mas aqui também a gente tem duas coisas. A primeira, sabe aquela frase clichê da Alice no País das Maravilhas que tá em todo canto da internet? Se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve? Então, assim, a gente também tem que identificar o que a gente quer. Porque, por exemplo, se a gente só quer começar algo novo, mas sendo um hobby, tudo bem, você não precisa ser totalmente bom. Um hobby é pra você se sentir bem, pra você se desestressar. Então, assim, você não precisa ser extremamente bom naquilo. E tá tudo bem se começar sendo ruim e continuar sendo ruim em algo, contanto que aquele algo faça sentido pra você e lhe faça bem, de certa forma. Por exemplo, eu gosto muito de pintar, só que eu não sou tão boa assim. Mas eu continuo pintando porque quando eu estou desenhando, meus pensamentos param, eu me sinto relaxada, eu me desconecto do mundo exterior e só estou eu e a tela, sabe? E então eu continuo pela sensação. Mas se por acaso você quer começar algo e realmente quer usar aquilo para trabalho, por exemplo, eu estou falando muito de escrita porque é algo que eu realmente estou fazendo, eu estou tentando melhorar na minha escrita porque é algo que eu sei que vai ser benéfico para minha profissão. E então, eu quero muito ser boa em escrita acadêmica ou escrita de forma geral. Então, assim, eu vou me permitir ser ruim naquilo, aceitar que eu sou ruim na escrita, mas eu vou buscar desenvolver estratégias que se adequem à minha vida para que eu desenvolva a minha escrita. Porque eu vou ser ruim, mas eu preciso melhorar, porque eu quero melhorar. Então seria algo no sentido de que, se você quer iniciar algo e quer se desenvolver naquilo, você precisa criar estratégias. Porque senão qualquer caminho vai servir. É por isso que a gente precisa saber exatamente o que a gente quer ou por que a gente está fazendo aquilo. Se você quer para implementar na sua vida, no seu trabalho, precisamos de estratégias, mas sempre respeitando o nosso tempo para não se decepcionar no futuro, sabe? A gente cria estratégia, tá, vou ir aqui no meu tempo. E ter cuidado com a comparação, porque comparar o nosso dia 5 com o dia 100 do outro não é justo. E mesmo se a gente comparar o nosso dia 100 com o dia 100 do outro, eu volto para o que eu disse no início sobre cada indivíduo passa por processos diferentes. Então, mesmo sendo 100 dias, são caminhos seguidos de forma diferente. Dias que ocorreram de forma diferente. Estresses diários diferentes. Então, tudo isso vai influenciar. Então, eu acredito que seja isso. A gente tentar, a gente se permitir ser ruim em algo, porque a gente vai trabalhar criatividade, resiliência, nossa capacidade de se manter em uma atividade por longos períodos, principalmente nessa era de rede social e de dopamina muito barata, sabe? Realmente tentar algo novo, porque eu acho que às vezes a gente estagna em algumas coisas, a gente só vive os dias muito no automático. Isso também é um fator social, mas assim, de forma geral, é isso. Só mais uma coisa. É interessante a gente também não se apegar muito em criar estratégias mirabolantes, porque senão a gente vira muito um planejador, não um executador. É importante a gente começar, mesmo sem saber como, muitas vezes. A gente começar só por curiosidade. Como é que eu faço isso aqui? Vai fazendo pequenas pesquisas durante o dia, pra gente também não só ficar se enganando. Nossa, eu vou planejar aqui semana inteira de estudos e etc. E no final não executa. A gente passa a semana inteira planejando algo
e aí não executa. Então, isso também é um aspecto que a gente tem que ter em mente. Até mais!